Galera, tá vindo uma enxurrada de novos animes por aí, temporada nova, como a gente falou, chegando. Eu já comecei a ler e trazer algumas histórias aqui pro canal pra vocês, pra gente poder dar aquela discussão, já cair de cara nos animes que vão chegar e já saber o que esperar no iniciozinho deles. Hoje a gente vai conferir um outro anime diferente, o início do anime de Nanatsu no Makenga. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, primavera na Kimberly Magic Academy traz um novo lote de alunos no primeiro ano. Todos os olhos brilhantes e todo mundo que tá olhando lá, né, vendo tudo acontecer, a jornada para se tornarem magos agora de pleno direito começou. Se você quiser ver a magia da primavera, assiste os preparativos para a cerimônia de entrada da Kimberly Magic Academy. Isso é o que as pessoas dizem há muitos anos, geralmente sarcasticamente. Mas nessa época do ano, um bocado de algumas árvores floridas estão em plena floração, incluindo as flores de cerejeira. É uma visão que certamente parece adequada para incutir esperança em novos alunos e também à medida que eles chegam nos portões da academia, tudo se fica mais ensolarado, né? Oliver, que é o nosso prota da vez, está lá olhando para o que era essencialmente o emblema da academia. Ele suspirou profundamente com isso. Um dos testes para os alunos do 6º ano da Kimberly, antes que eles pudessem se tornar idosos, era garantir que todas as plantas ao longo dessa estrada que ele tava lá estivessem em plena floração. Tudo tinha que estar desabrochando, né? E exatamente no dia da cerimônia de entrada. As dálias, inclusive, com as suas hastes estendidas, são as plantas mais chatas que você vai ver na tua vida. Continuamente estão ligadas aos fluxos dos novos alunos, né? E de todos os seres vivos ao longo dessa estrada, elas são as mais tagarelas, inclusive. Pois é, as plantas falam. Infelizmente, os alunos que caminhavam do lado de fora dessa longa fileira aí não tinham meios de escapar dos olhos curiosos dessas chamadas plantas do orgulho. Elas são inclusive capazes de assustar qualquer uma pessoa que passa por elas. E destacado lá estava o Oliver, que era um novo aluno completamente típico da Kimberly, né? Então a Dália, que estava acompanhando ele, o ritmo do Oliver, percebeu que ele estava sobrecarregado e voltou para os seus canteiros de flores. Aí começou a falar para ele que ele estava nervoso e tal, e ele tipo, pô, tô parecendo que eu tô nervoso? Mas acabou que ele não parecia tanto não. Bom, o Oliver suspirou depois de tudo, começou a andar de novo para entrar na academia, e nessa hora ele conheceu uma garota na estrada, e ela já chegou falando dessas plantas também. Afinal de contas, era uma coisa relativamente mais significativa até o momento que estava acontecendo, tá? Mas logo depois que eles se encontraram e começaram a conversar, outro garoto apareceu. E o Oliver e a garota tinham acabado de começar a conversa quando se viraram para encontrar com esse outro estudante. Eles conversaram um pouco sobre essa cerimônia de entrada, mas o que chamou mais atenção na ida pro colégio lá era uma garota específica, que era diferente de todo mundo. Tava usando, inclusive, uma roupa diferente. Ela era um samurai. O que, se a gente for pensar, é algo muito singular, principalmente pelo fato de que a gente está falando de um mundo mágico, né? Mas, apesar disso tudo, a garota estava muito longe para ser chamada, então ela ficou para lá e eles só ficaram observando ela de longe. Acontece que o Oliver e os outros dois alunos eram da União, cara, que era uma federação multinacional. A União e a Ásia estavam tão distantes fisicamente que elas tinham relações diplomáticas próximas a zero, praticamente nada, e essa garota era de Ásia. Então, assim, tudo que o Oliver e os outros sabiam sobre o lugar eram as raras histórias de navios comerciantes e os fragmentos da cultura também, que os aventureiros mais curiosos trouxeram de volta para o lugar deles, para a União. Naturalmente, essas informações limitadas levavam a várias fantasias totalmente romantizadas sobre como era a Ásia. Assim, para eles, hindus, chineses e Amatsu foram todos agrupados para lá. Bom, a Academia Kimberly explorava crianças com habilidades mágicas de todos os cantos do mundo, e ela deveria ser uma daquelas das perspectivas internacionais. Mas o engraçado é que dessa vez parecia que não tinha muitos alunos que são de fora da União. Aquela garota era a única de Ásia. No entanto, faz sentido, já que a maioria dos países de lá são fechados à magia. Mas quando eles chegaram lá dentro é que a parada começou. Eles deram de cara com um desfile de esferas mágicas. Fora do caminho das flores agora, através dos enormes portões da academia, os alunos estavam no terreno do campus. O garoto alto que tinha conhecido eles depois elogiou tudo, e o Oliver olhou pra cima, viu lá belos unicórnios, grifos, orgulhosamente abrindo suas asas também, com escamas douradas, né? E muitos bichos brilhando à luz do sol. Então, assim, lá também tinha outras criaturas mágicas. Era um desfile de criaturas mágicas muito altas. Inclusive, tinha uma como os humanos.
Bom, o garoto alto também não estava sozinho no seu espanto. Os outros alunos não fizeram nenhuma tentativa, né, de esconder a empolgação que eles tinham de estar vendo aquilo acontecer. Conseguir inclusive um lugar na primeira fila para o show era absolutamente imprescindível. A linha dos primeiros anos então parou temporariamente para dar uma olhada nesse desfile. O garoto alto então gritou, começou a falar altão, que até que ele finalmente percebeu que a garota que estava do lado dele estava um pouco nervosa, né, franzindo a testa. Então ele perguntou por que ela estava assim, qual era o problema. Daí foi quando a garota respondeu que simplesmente não conseguia celebrar isso que estava acontecendo. Ela apontou, por exemplo, para uma criatura mágica humanoide, que era um troll, um tipo de semi-humano aí, só que ele estava vestido com o mais simples traje possível e ele estava pesado, ele estava preso. Eles estavam forçando aquele troll a desfilar por aí como se fosse uma besta mágica. E se você olhar, de acordo com a pesquisa do grande sábio Hold Farquaad, os humanos e semi-humanos compartilham um ancestral em comum, se você voltar 300 mil anos no passado, obviamente. Só que os únicos semi-humanos ali que têm a liberdade são elfos, anões e centauros. Os trolls, por exemplo, são fortes e durões, mas eles não são muito inteligentes e também não muito estúpidos, é no meio termo ali. Por essa razão, de muitas maneiras, era inevitável que os magos usassem eles como servos. Só que a garota simplesmente não estava pensando nisso, então ela estava com a cabeça em soltar, em ajudar esse troll. Daí, quando ela começou a pensar nisso, um formigamento estranho atravessou as pernas da garota de cabelo cacheado e do nada, de repente, contra a sua própria vontade, o corpo dela começou a correr na direção do cara. Ambos os garotos que estavam juntos começaram a gritar, percebendo que era tarde demais para as coisas, só que as pernas da garota não paravam. Felizmente ela tinha o controle da cabeça, começou a sacudir para um lado e para o outro, conseguir meio que bambear ali, mas os dois meninos correram o mais rápido que puderam em direção a ela, passando pela mordaça dos estudantes atordoados. À medida que eles se aproximavam do desfile, eles notaram algo que fez os olhos de todos se abrirem e eles ficarem com medo. Depois disso, dois wargs que estavam preparados ali se separaram do desfile e estavam correndo na direção do troll. Os wargs possuíam fortes instintos para proteger a ordem do rebanho, o que significa que eles eram frequentemente usados da mesma forma, né, uma forma semelhante como os pastores usam os cães para o pastoreio, né, para controlar tudo. E os seus latidos repetidos estavam avisando para o troll para retornar ao rebanho dele do desfile imediatamente. No entanto, o enorme demi-humano troll não parava, ignorava completamente essas criaturas. Inclusive, um dos wargs chegou a morder lá sem paciência, usar a força contra ele, mas cara, quando ele mordeu o tornozelo do troll gigante, que inclusive tinha uma força para quebrar o pescoço de um humano, o punho do troll simplesmente veio e plau, quebrou o orc, reduziu ele a uma pilha de carne e ossos torcidos no mesmo momento. O Oliver correu, se lembrando de um pouco de curiosidade que ele aprendeu há um tempo atrás. Por exemplo, que besta mágica matou a maioria dos humanos? Era uma pergunta famosa nesse tempo. Os instintos ingênuos de um mago podem levar eles a dizer os dragões ou os gigantes, só que na realidade é bem diferente disso. Essas bestas mágicas de alto nível não habitavam os mesmos espaços vivos que os humanos. Então qual seria a resposta correta para essa parada? Bom, você já deve ter acertado, né? Muitos poderiam ficar desapontados ao saber que a verdade é uma criatura extremamente familiar, cara. Os kobolds, com as suas excelentes habilidades reprodutivas e instintos, ficam em primeiro lugar, com os maiores assassinos de todos. E em terceiro lugar nós temos os pugs, que usam o seu cérebro malévolo para enganar os humanos. Sozinhos eles não representam nenhuma ameaça real, mas essas criaturas são responsáveis por mais de 10 mil mortes humanas por ano, tá? E as suas vítimas são principalmente pessoas que não têm magia, mas lógico, não é incomum que um infortúnio também aconteça com algumas pessoas que sejam magos. Depois, no segundo lugar, embora não tenham as tendências bárbaras e a capacidade reprodutiva das criaturas acima mencionadas, a sua força física e a obstinação são insuperáveis, cara. Eles possuem o intelecto de uma criança humana de 7 anos de idade, mas nunca deve esquecer que vem com um corpo absurdamente alto. São bestas do tamanho semelhantes que podem ser caçadas com armadilhas, mas elas podem até montar armadilhas de vez em quando para poder caçar as pessoas. Claro, a gente está se referindo aos trolls, vizinhos reticentes da humanidade, cara. O fato deles terem um cérebro pequeno e o corpo muito musculoso, durante muitos anos fez com que os humanos invadissem os seus territórios, né, no seu esforço para domesticar esses monstros aí. Como a garota de cabelos cacheados agora disse, os trolls não atacam os humanos simplesmente por esporte, livre e espontânea vontade. No entanto, todos os anos os corpos se acumulam, a maioria dos quais encontrou seu fim tentando capturar o troll. Eles foram matando porque eles estão tentando capturar, estão basicamente se defendendo. A enorme mão do troll então nesse momento pegou a segunda Urdine e esmagou antes que tivesse chance de lutar. O uivo do bicho morrendo ecoou por todos os lugares. Os meninos, enquanto estavam lá vendo a realidade sangrenta que estava acontecendo diante deles, ficaram presos, pasmos com isso.
No momento em que ele aceitou o que estava acontecendo, o Oliver então tirou a sua espada da bainha na sua cintura. Ao contrário de uma varinha branca que ele usava, né, tinha usado anteriormente, essa era uma espada curta que também servia ao papel de uma varinha. Era como se fosse uma lâmina muito associada agora aos magos modernos. E do jeito que as coisas estavam se desenhando, significava que uma luta estava prestes a começar. À frente dos meninos então tinha a garota de cabelos cacheados, que não parecia entender o que estava acontecendo ali, e imediatamente as pernas dela, desobedientes, começaram a cessar o movimento, pararam. Ela caiu de frente, de boa, só que ela ainda assim rolou até finalmente parar a cabeça na grama. O alívio dela durou só por um segundo por ter parado, porque a dor passou por todo o tornozelo direito dela, que agora estava livre. Durante a sua queda, ela torceu o tornozelo, porra, isso deu muita dor a ela. Era uma dor tão intensa que tudo que ela podia fazer era sentar ali e esperar. Só que bem diante dos olhos dela estava a parede de músculos tingido de verde. E o Troll estava lá. E os olhos, quando ele bateu os olhos dela, aqueles olhos vermelhos cheios de ódio, tá ligado? O corpo do Troll, cheio de malícia, começou a se mover pra matar ela. Não era nada parecido com aqueles que as pessoas costumavam ver de longe, principalmente aquele que estava preso antes. Era o mesmo Troll, né? Só que agora com um ar totalmente diferente. O Oliver, então, gritou pra ela correr de lá. E a ponta do Atami, que era aquela espada dele, se chama Atami, apontou pro Troll. Só que a garota não conseguia se movimentar. Mais do que a sua lesão, foi o medo que paralisou ela ali. Ela estava tão rígida que ela mal conseguia respirar, mano. A perna do demi-humano então se levantou, ele foi pisar nela, como se fosse um elefante pisando numa formiga, sacou? E enquanto ele se preparava para esmagar impiedosamente a garota, ninguém poderia ter previsto quem viria a seguir. Galantemente, uma figura apareceu entre o Troll e a garota. O ar começou a tremer com o grito dessa outra garota que tinha aparecido. Era a Samurai, cara. O Oliver sentiu como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo nesse momento. O Troll então parou por um momento assustado, surpreso pela presença imponente da garota. Por quem que ia gritar assim? Ela simplesmente gritou. A Samurai parou o Troll e todos os seus rastros mortos aí, gritando. E agora, ele completamente inconsciente do seu choque e ainda enfrentando cuidadosamente o Troll, a garota Asian chamou a garota de trás que estava atrás dela, como seu próprio movimento. Ela colocou a mão direita na lâmina, puxou a lâmina do quadril esquerdo e se movimentou suavemente. Coisa beleza, linda de se ver. Ela foi lá, tirou da bainha, atacou, cantou uma frase aí, e o Atami, que é a espada que estava na mão dela, simplesmente começou a brilhar, liberando uma luz ofuscante da ponta. Ela disparou pelo ar mais rápido do que uma flecha e atingiu o Troll diretamente no peito, explodindo tudo em faíscas. Infelizmente, essa grande besta parecia ser imperturbável, cara. E pra ajudar ela, o garoto alto e o garoto de óculos seguiram tacando bolas de fogo quase que simultaneamente dos seus atames. Só que um bateu no ombro do Troll, enquanto o outro bateu na bochecha dele, mas nada aconteceu. Cada um só fez um pequeno barulho e literalmente foi ineficaz. Os olhos do Troll permaneciam presos na garota Asian antes de qualquer coisa. Então, mais uma vez, o garoto alto e o garoto de óculos tomaram seus lugares e ambos, juntos com o Oliver, usaram as pontas dos seus atames para atacar. Uma vez que eles simplesmente estavam preparados, o Oliver acenou sua varinha para poder sinalizar a eles e os três cantaram em unissono o feitiço Ímpetus. O vento começou a girar em torno do ponto do ar. Uma vez que ele identificou a localização, o Oliver gritou com seu feitiço e embalou o vento rodopiante e atacou uma força absurda em cima do monstro. Ele meio que criou um instrumento gigante invisível. E aí desse instrumento ele começou a emitir um som estridente. Só que assim, ele acenou com a varinha e começou a controlar esse som. No momento era apenas um som meio que de aborrecimento. Só que se ele pudesse alterar o fluxo do vento, ele poderia mudar o som de todas as maneiras. Enquanto os outros três ouviam tudo, o som começou a reverberar ali dentro dos instrumentos, eventualmente começou a mudar. E aquele lamento estridente e perfurante que estava aparecendo, agora era um estrondo baixo e balançado, né? Tava muito perfeitinho. E um medo misterioso superou todos, porque eles começaram a tremer. A garota, inclusive, que estava lá, uma das garotas, reconheceu o som, que era uma buzina imitando o rugido do dragão. Por mais que fosse só uma imitação, o rugido do dragão era um rugido do dragão. E o Oliver tava com a mente, ele falou que estava focado em controlar esse som. Diante da resiliência esmagadora do Troll, a resposta que ele encontrou não foi a destrutividade de um feitiço. Ele simplesmente não ia acabar com o cara com feitiço por causa que não tinha impacto. Mas uma abordagem foi uma tentativa de alimentar um instinto de voo gravado no cérebro de cada semi-humano, que é: fuja dos dragões. O Troll estava sendo enganado, pensando que um dragão de verdade estava por perto, então ele pulou e se virou para eles. Ele estava preparado para jogar um jogo de perseguição com o Troll, mas ele não estava pronto simplesmente porque aconteceria a seguir. A garota Asian entrou num movimento absurdo, saltou do chão do seu corpo girando no ar, pousou no joelho do Troll, subiu de novo, né, dobrando o ataque,
usando ele como se fosse um trampolim, e aí ela pulou de novo na cabeça dele. Só que ela finalmente chutou o ombro do orc antes, né, de cair na cabeça dele. Percebendo que algo estava errado, o troll atirou o braço ao seu redor, ele tacou o braço para bater. Só que ele foi distraído pelo feitiço articular. O corpo gigante dele com isso ficou vulnerável. Só por um momento, e bem acima da cabeça dele, a garota pegou a espada, brandiu, colocando todo o seu impulso, todo o peso, toda a magia que ela tinha em um golpe só. Daí ela atingiu de fato a cabeça do troll gigantesco e acabou com o Demi Humano. Ou seja, os espasmos viajados pelo corpo do troll, enquanto seus olhos estavam dando volta na cabeça, foi muito grande. A força das pernas dele foi se indo lentamente, afundando os joelhos antes de cair completamente no chão. Alguns segundos se passaram depois disso. Oliver e o resto assistiam tudo surpresos demais com isso tudo. A expressão do Oliver então se tornou de uma profunda curiosidade. Só que a partir daí, a limpeza da situação foi algo que se tornou muito mais rápida. Várias bestas mágicas, inclusive em outras áreas, foram inspiradas pela fúria do troll e começaram o tumulto também. Só que foram imediatamente suprimidas pelo corpo docente de Kimberly e também pelos alunos mais antigos, que são mais poderosos. Oliver e os outros novos alunos foram informados de que a razão pela qual eles foram forçados a cuidar do assunto com as suas próprias mãos ali agora foi devido ao mau posicionamento da outra galera. E deles também, né? Em outras palavras, era uma terrível sorte aí logo no início do seu ano acadêmico. Mas pelo menos foi tudo controlado, né? Já provaram que eles são fortes no primeiro episódio, no primeiro capítulo do mangá. O negócio ficou bom. E assim a gente fecha aqui com chave de ouro esse anime, que inclusive está sendo muito bem comentado pelo público, tá? Então me diz aí se você já conhecia essa obra, se você não conhecia, se você vai acompanhar também, eu quero saber tudo nos comentários, tá? É um outro anime muito interessante que eu tô louco pra assistir essa temporada nova. Ou então, se você não for acompanhar, se você for simplesmente botar ele na lista de fracassos da temporada, também pode deixar aí nos comentários, porque é bom, que aí eu entendo o que vocês estão gostando e não estão gostando, que estão esperando mais pra vir pra essa próxima temporada. Lembrando pra você também que, ó, pode ficar à vontade para mandar sugestões dos animes que estão por vir nessa próxima temporada também, porque aqui a gente já tá começando a ler, já tá começando a acompanhar, trazer para vocês em primeira mão tudo para quando lançar os animes vocês já estarem por dentro do que vai rolar, tá? Por isso que eu sempre falo que é importante você se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho, pelo amor de Deus, ativa esse sininho, porque assim a gente trabalha para poder te deixar o máximo informado possível, o mais quente. Vamos esquentar esse climazão para essa próxima temporada durante esse mês aí. Tamo junto sempre, galera. Obrigado pra caramba por essa força que vocês dão aqui no canal. Aquele forte abraço, beijão no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!